Olá, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui Fábio Verdovelli e hoje nesse screencast eu quero demonstrar um recurso do Laravel chamado middleware. Ele lhe permite interceptar uma chamada feita a uma rota e fazer algum processamento antes que o conteúdo desta solicitação seja retornado ao usuário. Um uso muito comum é determinar se o usuário está logado e, caso ele não esteja, redirecioná-lo para a tela de login. Neste caso, eu vou forçar o usuário a aceitar os termos de uso e vou gravar no banco de dados quando ele aceitar e só então liberar o acesso ao conteúdo. Então é isso daí, fique comigo e até já! Ok, então eu tenho aqui uma instalação fresquinha do Laravel. Eu já criei na minha estrutura de desenvolvimento um virtual host chamado terms.app e eu já tenho o projeto carregado no meu editor favorito, neste caso Sublime Text 2. O que eu vou demonstrar hoje é o recurso chamado middleware, ou seja, a habilidade do Laravel de interceptar uma chamada feita para uma rota, fazer um processamento antes de exibir o conteúdo e aí tomar uma decisão. Eu exibo o que foi solicitado ou eu exibo um conteúdo alternativo. Qual seria esse conteúdo alternativo? Eu quero que, para determinado grupo de rotas, o usuário seja obrigado a aceitar os termos de uso no primeiro login. Tá legal? Então, primeira coisa, o que a gente precisa? A gente precisa desse grupo de rotas, que pode ser simplesmente a rota home, que já vem configurada com o Laravel, tá? Que é a rota que vai nos dar acesso também ao sistema de login, que já vem pronto para uso com o Laravel 5. Então essa rota, além dela ser protegida por login, eu quero que ela tenha a minha restrição de aceite dos termos de uso. Tá? E aí no decorrer do screencast eu vou criar outras rotas e vou também colocar dentro do mesmo grupo. É tudo muito simples. Então a primeira coisa, eu quero criar uma rota chamada terms. Se eu acessar agora, eu vou receber um 404. Então eu vou acessar aqui o meu arquivo de rotas, vou duplicar a rota home e vou criar terms. Neste momento, se eu voltar lá, ele vai fazer a mesma coisa que faz a rota home, porque os dois estão linkados ao mesmo método do mesmo controller, mas não é isso que eu quero. Então, eu vou configurar esta rota. Primeira coisa, eu quero dar um name para ela, que eu vou chamar de terms.index. Aí eu quero que ela responda com um controller. Qual seria o controller? Deixa eu ver o que eu tenho à disposição para não precisar ficar criando coisas desnecessárias. Então eu venho em app, http controllers, esta é a nova estrutura do Laravel 5, e eu posso utilizar o home controller numa boa, tá? Eu vou duplicar aqui o método index, eu vou chamar de terms, e aqui eu vou dar um return simplesmente numa string, termos de uso. Legal. E aqui ok. Deixa eu ver. Perfeito. Este controller aqui, ele já está protegido por um middleware chamado Authentication, Auth, ok? Então, ele não serve para o meu propósito. Eu vou aproveitar e vou criar uma cópia deste controller, vou chamar de app controller. Vou tirar esta execução do middleware ali no construct. E vou tirar esse monte de comentário para facilitar a nossa vida. Legal. Então, controller simplesinho. E aí, agora, sim, appcontroller@terms.
Legal, termos de uso, ou seja, esta rota ela não é protegida por login e até poderia ser, mas eu quero que ela esteja acessível durante o desenvolvimento sem que eu precise ficar me logando toda hora. Então eu vou criar uma view agora, e as views no Laravel 5 estão na pasta Resource View. Eu vou criar uma pasta chamada Terms, lá dentro uma view chamada terms.blade.php, e aí eu vou criar conteúdos. Vamos lá buscar um pouco de lore em Y, com um pouco de humor, Mussum Y. Eu quero 3 parágrafos. Vou encapsular com a tag P. Perfeito. E aí, lá embaixo eu vou começar a configurar o meu form. Legal, e voltando ao controller, ao invés de retornar a string, eu vou retornar a view. Tá? Nome da pasta, nome da view. Legal. Preciso de um botão e preciso de um input hidden. Vamos tratar do hidden primeiro. Ele se chamará _token e o valor dele será... Por que isso daqui? O Laravel já, por padrão, ele faz uma validação do token para evitar o cross-site request forgery, que é uma forma de ataque muito comum e que o Laravel já traz uma proteção a isso por padrão. Então, em todos os seus forms, você tem que incluir um campo do tipo hidden com o nome de token, e o próprio Laravel, através deste método helper, ele já se encarregará de abastecer este campo com um token. Tá legal? Então, a utilização é simples assim. E aqui eu vou colocar um botão que eu vou chamar, vou dizer que ele é um submit, salvar. Eu acredito que isso já seja suficiente para que a gente tenha o nosso form. E aí eu preciso criar uma rota e para que eu possa processar esta chamada. Então eu vou linkar a uma rota aqui que eu vou chamar de terms accept. E aí eu já vou no meu routes PHP. Vou criar uma rota do tipo post. E no meu controller, criar o método correspondente. Vou retornar um array vazio. Mas antes vou dar um dump and die. Se você não conhece esse método helper, ele vai fazer a saída do que está dentro dele e vai parar a execução. Dump and die. E aí eu quero request all, só para ver o que está sendo passado a partir do form. Eu acredito que agora eu já tenha condições de testar, eu vou aceitar os termos de uso, salvar, veja, eu tenho uma rota, e aí ele me passou os dois campos do form, o token e o accept terms igual a true. Então, aqui, a partir daqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar o usuário logado, modificar a informação terms passando para true e finalmente salvar o usuário. Porém, eu não tenho isso acontecendo ainda, tá? Se eu tentar logar, apesar da view de login existir, eu não tenho no meu banco de dados uma tabela de usuários que eu possa
utilizar para este fim. Então eu vou tratar disso neste momento e depois eu volto para finalizar a implementação do meu Terms. Então aqui eu vou deixar do jeito que está. Eu vou acessar aqui o banco de dados. Então eu tenho aqui o banco de dados, o nome dele é SC de Screencast _accept _terms. E aí eu vou configurar o acesso ao banco de dados no Laravel. No Laravel 5, isso é feito na pasta raiz do projeto. Nós temos ali um arquivo .env e ele contém todas as informações referentes ao seu ambiente. Neste caso é o ambiente local. No caso do servidor de produção, existe um .env também ali, com as informações pertinentes àquele ambiente. E se o seu projeto possui mais de um desenvolvedor, cada desenvolvedor tem o seu próprio arquivo. Isso já deixa subentendido que esse arquivo nunca é enviado para o seu sistema de controle de versão, pois ele diz respeito apenas à sua máquina. Então eu vou apenas mudar o nome do database, accept terms. Todo o resto eu vou deixar padrão, inclusive localmente eu utilizo aqui username e password que vem com o homestead. Então com isso eu já tenho o banco de dados configurado e aí eu vou na pasta database para ver as migrations que o Laravel já oferece prontas por padrão. São duas, uma para criar a tabela de usuários e outra para criar a tabela de suporte ao envio do lembrete de senha não, mas do token para que o usuário possa fazer o reset do password. Então aqui na tabela de users eu vou apenas adicionar mais um campo que não vem como padrão, que ele vai ser do tipo boolean e ele vai ser, o nome da coluna será terms, tá legal? Então ele já teria ID, nome, e-mail, password, além dos timestamps e remember token, e agora eu adicionei um campo meu que vai acondicionar a informação se o usuário aceitou ou não os termos, legal? Com isso eu posso vir no meu terminal, partir da pasta raiz do projeto e rodar PHP Artisan Migrate. Como a comunicação com o banco de dados já está ok, as tabelas no banco de dados serão criadas e vindo aqui em User eu vejo que eu tenho a coluna chamada Terms como eu determinei. Muito fácil, né? Legal. Então agora eu preciso criar um usuário para o meu banco de dados e eu farei isso através da linha de comando. Seria muito cômodo fazer isso diretamente no meu sistema de gerenciamento de banco de dados, porém eu não teria como criptografar o password. Já fazendo pelo Artisan, eu tenho como interagir com a minha aplicação Laravel e utilizar todos os recursos que o Laravel oferece. Então, para isso, eu vou utilizar o comando tinker. Legal. Então, eu vou interagir da mesma forma como eu faria com através do PHP. Então, o user é um module que já foi provido pelo Laravel. Tá? Qualquer instalação já te traz um module chamado user, que você já pode sair usando. E eu vou começar a complementá-lo com informação. Name em Vedoveli. Por fim, como tudo isso aqui foi criado em memória, eu preciso persistir a informação no banco. E aí, como ele é um model, ele me proveu o método save. E aí, com o save, o resultado é true, ou seja, foi salvo no banco de dados. E aí eu posso atualizar e eu vejo que eu tenho ali já um registro inserido no banco de dados. Repare que o terms está igual a 0. E aí eu vou só retornar a minha interface e tentar acessar a rota home. Será apresentado a tela de login. Eu vou logar com as informações que eu acabei de criar e veja, aqui a gente tem certeza que o login está funcionando, ok? Então, qual que é o próximo passo? Eu quero que, quando o usuário tentar acessar a tela home e não tiver ainda aceitado os termos de uso, eu quero que ele seja redirecionado para o terms. Tá? A rota terms. Como que eu checo isso? Eu tenho acesso ao usuário logado?
Vamos aqui no Home Controller, no método Index. Eu vou aqui dar um dump and die no usuário logado. Então eu quero user, tá? Através da classe, na verdade é uma facade auth, método user, ele vai me devolver o usuário logado. Aqui está. E aí, tendo acesso ao usuário, eu tenho acesso a informações do usuário. Veja, terms está igual a 0. Perfeito. Então agora eu vou criar o meu middleware. Aonde que eu faço isso? Veja, os middlewares, eles são armazenados aqui dentro da pasta HTTP. Já existem alguns que são do próprio Laravel, mas eu quero criar o meu. E eu vou criar através do Artisan. Então, e vou dar um nome de terms para ele. Legal, o middleware foi criado, ele está aqui pronto para uso, mas eu preciso não só criá-lo, como registrá-lo. Então eu venho na classe kernel, tá? Eu tenho dois arrays aqui, um chamado middleware e outro chamado route middleware. O de cima ele será executado em qualquer requisição. O de baixo ele será executado apenas nas rotas onde eu determinar que ele deva ser executado. E é ali que eu vou registrar o meu middleware. Vou dar um nome de terms, que é o nome que eu vou utilizar no meu arquivo de rotas, e aí eu vou colocar o caminho para ele, tá? Ele está em app http middleware e o nome da classe é terms, que reflete exatamente o que eu tenho aqui. Até aí tudo bem? Está seguindo? Espero que sim. E agora ele está pronto para ser utilizado. Vamos voltar no arquivo de rotas. Eu quero a rota onde eu vou utilizar o middleware, que neste caso é home. Então o que eu vou fazer aqui? Vou configurar esta rota. Eu vou dizer que middleware é terms. Se eu tivesse um outro middleware aqui, eu poderia fazer assim. E aí aqui eu vou dizer que ele vai utilizar este método no home controller. Perfeito. E aí eu volto ao middleware e vou pedir para ele fazer alguma coisa. Isso, o processamento ele é feito dentro do método handle. Então o que vai acontecer? Primeira coisa, eu quero acessar o usuário logado. Legal? User. Legal. If se os termos não tiverem já sido aceitos, eu quero dar um return redirect route. Qual o nome da rota? terms.index, eu acho. Vamos voltar aqui no routes. Sim, é terms.index. Caso contrário, o processamento segue como se nada tivesse acontecido. Eu só quero fazer esse redirecionamento se os termos não foram aceitos. Então, vamos ver se isso é verdade. Voltando aqui na home, perceba, eu tento acessar a home, ele não deixa e me redireciona para os termos. Aí agora eu preciso continuar com o processamento quando o cara aceitar os termos de uso, porque por enquanto eu não estou fazendo nada. Legal? Então vamos lá no nosso app controller. Agora sim, o que eu quero aqui? Eu quero de novo pegar o logged user, pois ele é um usuário que já está carregado na minha... Eu não preciso fazer uma consulta no banco, tá? Então eu já tenho aqui. Aí o que eu farei? If. Deixa eu pegar o nome do campo aqui. Primeiro eu vou voltar e vou ver de novo o que está sendo passado a partir da view para mim. Então eu vou dar um dump and die aqui no request all. Vamos lá. Accept terms igual a true. Vamos ver o que acontece se eu não aceitar os termos. Veja, nem é enviado para mim. Então eu quero, para mim tanto faz ver se ele é true ou false. Porque se o usuário não aceitou os termos, a informação sequer será enviada. Então eu quero só verificar if, voltar aqui ao log de user, if request get not igual a null, ou eu prefiro
fazer assim. Se não for nulo, aí eu vou dizer que o log user terms é igual a true. Vou salvar o usuário e vou dar um return, redirect back. Só isso. Redirect é um método. Caso contrário, eu vou dar o mesmo redirect back. Na verdade, o back não, eu vou redirect home. E aqui no back eu vou dizer with error, passar uma mensagem. Favor aceitar os termos de uso. Ok. Para eu utilizar o método home, eu preciso ter uma rota nomeada como home. E eu não tenho, tá? Isso aqui é simplesmente uma URL e eu vou dizer aqui as home e tá tudo resolvido. Já lá na view chamada terms.blade, aqui eu vou dizer if session has error and if, só confirmar se é error mesmo, sim, é. Eu vou botar um H1 vermelho e aqui dentro eu vou dizer session get error. Ou seja, se eu tenho naquela requisição na session uma variável chamada error, ele vai mostrar para mim. E é isso que nós veremos agora. Perfeito. Favor aceitar os termos de uso. Ó, de novo, se eu não aceitar, ele redireciona para trás, de onde veio a requisição, com a mensagem de erro. Agora, se eu aceitar, aí sim ele me deixa prosseguir. Veja que no banco de dados ele colocou os termos como 1, e aí eu posso, lá na home, acessar normalmente. Deixa eu voltar aqui os termos para 0. E aí ele volta a barrar. E aí nos termos de uso eu aceito e tá lá. Se eu quiser um grupo de rotas para finalizarem, se eu quiser um grupo de rotas que estejam protegidos por esse middleware, é simples assim. Eu vou colocar um route group, vou configurar este grupo, então eu vou colocar não, nem preciso de um prefixo, eu vou só trazer esse middleware aqui. E aí, dentro do grupo, aí eu vou configurar as minhas rotas. Uma delas é a home, a segunda rota seria, sei lá, dashboard, talvez. Aí eu vou só colocar o método anônimo aqui, só para simplificar, tá? Não vou criar um controller para mostrar algo tão simples. Legal, então eu tenho aqui duas rotas, ambas protegidas pelo mesmo middleware. Home, opa, vamos ver onde é que está, ah tá, voltou a abrir o array, aqui, dashboard, existe a rota, mas se eu voltar os termos para 0, protegida, e home protegida. Então, é isso, essa foi a minha demonstração do uso do middleware. Obviamente que o uso, você pode fazer a sua imaginação é o limite, você pode fazer qualquer coisa com os middlewares. Existe uma documentação bem legal, bem abrangente, e ele permite não só que você intercepte a rota e faça alguma coisa antes de ser redirecionado, como ele permite que você faça alguma coisa depois que a rota for atendida, a solicitação for atendida, tá legal? E é isso aí, espero que tenha gostado. Não se esqueça que no sábado agora, no dia 11, sim, hoje é dia 7, no dia 11 de abril de 2015, no Centro de Treinamento da Nova Tech, na Zona Norte de São Paulo, se inicia a primeira aula, se inicia o meu curso, e teremos a primeira aula do meu curso de Laravel 5. Legal? Então, isso aí, obrigado por ter assistido e até o próximo Screencast do VDOVL.